Bom dia. Bom dia A todas e a todos. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher baixa, baixinha, uso óculos, tenho cabelo curto, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com vestido azul. É um prazer estar aqui com vocês hoje, apresentando o Núcleo de Educação Ambiental do IFES Vitória e também recebendo vocês aqui na nossa casa. Estamos aqui na Cidade de Inovação, que fica em Vitória, coordenando esse evento, que foi feito com muito carinho, não só por Vitória, mas Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, então a gente se juntou aqui à Grande Vitória para poder dar esse evento. E também os demais professores dos outros NEAs, que a gente tem espalhado aí pelo Espírito Santo. Vou falar um pouquinho do que é o NEA. A gente assumiu a gestão, eu e o professor Gutenberg também está aqui presente agora esse ano, então está 2025, 2026 aí com algumas propostas de trabalho, e a gente já vem desenvolvendo algumas coisas. Então vou apresentar para vocês o que é o NEA. Então, o NEA é um órgão institucional do Campus Vitória, assim como os outros NEAs também pertencem são instituições ligadas aos outros IFES, que promove a educação ambiental e a sustentabilidade por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, essa é a nossa proposta, ser um local onde a gente consiga integrar essas ações, e conversar também com a comunidade a respeito disso e fazer as parcerias com as instituições externas para que a gente consiga desenvolver nossas ações. O NEA, então, ele começa de Vitória em 2013 e ele foi, de fato, institucionalizado em 2019, quando a gente começou a ter um instrumento que estabelecesse quem era o gestor, enfim. E em 2023 a gente teve uma nova revisão desse regimento interno, e quando a gente agora assume em 2025 como gestor. Os objetivos do NEA: a promoção da educação ambiental por meio da formação cidadã, integração entre os cursos e setores, porque isso é muito importante, que a gente converse. Nós temos muitos cursos, tanto de ensino médio, integrado, graduação, pós-graduação, então é importante que exista um núcleo que consiga permear por todos eles, conversar com diferentes áreas, desde lá da engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, então a gente precisa passar por todos, então o núcleo é esse espaço de integração. E fazer também parcerias com instituições públicas e privadas, Hoje a gente foi falado que a gente está certificado pelo IEMA como Centro de Educação Ambiental. Vamos assinar daqui a pouco uma parceria aqui com o Mercado Capixaba, só adiantando, Então a gente está trabalhando nesse sentido, de trazer parceiros para poder, de fato, a gente implementar as ações. Aqui eu estou passando algumas fotos, de ações realizadas no campus. As atribuições, desenvolvimento de projetos com foco na sustentabilidade. Então, a gente tem dentro do campus hoje várias ações que estão acontecendo. A gente fez um mapeamento de todos os projetos, agora no começo do ano, todos os projetos que têm uma relação direta com a educação ambiental. A gente mapeou mais de 15 projetos que têm ação direta com a educação ambiental. Também fizemos um mapeamento dos projetos de extensão existentes no campus com as ODS, um outro estudo, depois a gente apresenta em outra oportunidade, mas é um estudo bem interessante. Nós temos mais de 52 projetos, programas e projetos sendo desenvolvidos dentro do campus, e todos eles com relação com as ODS. Então a gente mapeou tudo isso para que a gente pudesse saber aonde a gente está caminhando e como que a gente pode fortalecer essas ações. A organização da Semana de Meio Ambiente, que é um evento que a gente realiza todo ano, então tem se tornado um marco aí da instituição, a gente desenvolver essa Semana de Meio Ambiente. Também apoio na captação de recursos para a realização dos projetos ambientais, que isso é um desafio muito grande, a gente captar recursos para desenvolver. A gente está falando dentro da Cidade da Inovação, então quando a gente fala de projeto de inovação, de outras áreas, a gente consegue mais acesso, e na área ambiental a gente tem uma certa dificuldade ainda. Então é um papel do NEA também estar articulando com os parceiros para que a gente possa captar recursos e desenvolver projetos. E também a articulação com os
diversos programas, né? A gente está começando com a extensão, mas a ideia é que também a gente tenha articulação com a pesquisa e principalmente com o ensino. A gente tem esse desafio de vencer essa barreira de que a educação ambiental está na extensão, porque ela precisa ir para o ensino, né? Hoje o IFES é referência, né, em formação tecnológica, em qualquer lugar do Brasil, a gente sabe que o IFES, né, o papel do IFES, mas a gente precisa trabalhar a educação ambiental dentro da instituição, né, de forma mais incisiva. A gente fala muito de mudança climática, né? Tudo evento agora é mudança climática, né? Mas a mudança climática, né, ela só vai ocorrer se eu tiver uma mudança de paradigma, se eu tiver uma mudança de comportamento. E isso só vai ocorrer se eu tiver a educação ambiental acontecendo de fato, né? E eu preciso que ela esteja dentro do ensino. Então, né, deixo aqui essa cobrança que vários aqui tenho certeza que também cobram, né? E aí a pauta do nosso evento é isso, né? A educação ambiental como política pública estruturante. Qualquer evento que a gente vá, sempre tem lá qual é o desafio, né? O que precisa ocorrer? Educação ambiental. Mas a gente precisa fortalecer para que de fato ela ocorra, né? Hoje, então, né, só para eu e o Gutenberg estamos como gestores, né, e temos a nossa equipe, né, que é o Comitê Gestor de Apoio, né, temos aí o professor Djalma, o professor Afonso, o Jônio, o Fabiano, o Marcelo e a Luísa, que é a nossa aluna estagiária, né. A gente, inclusive, a gente vai, nos próximos dias aí, lançar um outro edital para a gente poder completar esse quadro, né, que a gente precisa, principalmente com mais mulheres, com mais diversidade, né? Então a gente vai estar aí fazendo esse trabalho dentro do campus também, chamando, né, as pessoas a estarem com a gente nesse grupo, né? Já falei um pouquinho da certificação como Centro de Educação Ambiental, então foi a primeira meta que a gente colocou quando a gente assumiu no começo do ano, foi conseguir essa certificação, né, até o dia da Semana do Meio Ambiente, né, a Ana Cláudia está aqui, né, do IEMA, grande parceira aí de muitos anos, né, eu sou cria aí do IEMA também, e a gente né, veio falando disso já há algum tempinho atrás, e a gente conseguiu essa certificação, que é um importante passo também para a gente estar afinando essa parceria com o governo do Estado, né, para poder desenvolver ações. O IEMA tem uma série de ações voltadas para a questão de educação ambiental dentro das indústrias, por meio do licenciamento ambiental, e o IFES é essa porta de entrada para a indústria, né? Nós formamos esse aluno que vai trabalhar no mercado de trabalho, né? Então o IEMA com esse projeto é muito importante que a gente esteja alinhado com eles nessa ação. E outros projetos também que a gente vai estar desenvolvendo, né, nos próximos anos. Como eu falei, né, a gente fez um relatório de programas e projetos de extensão para poder justamente a gente alinhar, né, ter conhecimento do que a gente está trabalhando, o que é desenvolvido dentro do Campus Vitória. Eu tenho certeza que nos outros campos também vocês têm, depois a gente pode até passar, né, como que a gente fez esse levantamento. Né? Então a gente buscou, né, os projetos cadastrados, conversamos com os professores, lemos os projetos e aí fomos garimpando para entender como que esse projeto conversa com a educação ambiental, né? Mas a gente precisa ir além agora, a gente precisa que esses projetos conversem entre si, porque a gente percebe que tem muito projeto que é um igual ao outro, né? Mas não é a mesma coisa, né? E aí quando a gente fala assim, mas quem é esse professor? Eu não sei. Né? Então, a gente falou, né, o IFES Vitória é o maior IFES que a gente tem, o maior campo que a gente tem. Então, são muitos projetos, né? Só de educação ambiental são 15 projetos que a gente mapeou. Só de projeto de extensão são 52, fora os projetos de pesquisa. Né? Então, a gente precisa alinhar um pouco mais e nos fortalecer para que a gente possa ampliar as nossas ações. Porque às vezes o que um está fazendo, o outro também. E esse aqui é um ambiente para isso, né? Para a gente fazer essa troca de experiência. À tarde a gente vai ter esse momento de ouvir o que os outros 10 estão fazendo, para que a gente possa, né, compartilhar e depois replicar o que o outro está fazendo, né? Sem ficar inventando moda toda hora. E a mesma coisa a gente fez para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vai estar apresentando na COP
né? Agradecer o Hudson aí pelo apoio. A gente está apresentando lá esse estudo que a gente fez, né, dos projetos do IFES e a relação com as ODS, né? A Semana do Meio Ambiente, né, um evento que a gente faz anualmente, em junho, né, com a coordenação dos cursos da Engenharia Ambiental e também com o curso, né, Técnico em Meio Ambiente. Então, a gente tem desses dois cursos no Campus Vitória. Isso fortalece muito a ação do NEA, né, porque ele já tem esses cursos, além do mestrado em Tecnologias Sustentáveis, mestrado em Humanidades. Então, a gente tem uma linha, né, desde a do ensino médio até a pós-graduação, que está trabalhando forte nessa questão ambiental, né? Então, isso ajuda também que o NEA tenha força para poder trabalhar. E, além disso, ocorre, né, oficinas, palestras, atividades educativas ao longo do ano. Algumas parcerias, né, que os projetos desenvolvem. Então, o NEA é essa casa onde os projetos, né, estão ali relacionados, né? Então, assim, o NEA se concretiza de fato através da execução desses projetos, né? E a gente, como gestor, tem essa função, né, de estar articulando e colaborando para que tudo isso ocorra e cada vez mais ocorra mais sincronizado. Bem, né, eu trouxe só um resumo, né, também de ser breve, acho que a gente tem outras falas aqui também de grande importância. E só colocar, né, que o NEA é um espaço de construção, né? Todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. Eu sou muito da área técnica, tive uma grande resistência em assumir a gestão do NEA, né? O Ives Vitória sabe disso, quanto eu resisti. Né, o convite da Thelma, né, que daqui a pouco ela vai estar aqui, né, que eu também dedico esse evento aqui, né? E ela insistiu muito comigo, porque eu sou mais da área técnica, né, da área de projetos, e nunca trabalhei tão diretamente com educação ambiental, mas eu tenho, assim, me apaixonado cada vez mais por essa temática, né, por conta dessa percepção de que a gente precisa trabalhar as pessoas. A gente faz os projetos, mas se a gente não tiver o envolvimento da comunidade, se eles não comprarem a ideia do que você está fazendo, se eles não fizerem o projeto junto com a gente, né, o projeto não sai. Ele pode até continuar, ele pode até acontecer, mas no momento que você sai, o projeto acaba. Né? Então, a gente precisa, né, trabalhar isso com os alunos. A gente vê que é um momento, né, quando a gente... Para desenvolver esse evento aqui, teve muita gente que eu nem procurei. Né? Pessoal, você está fazendo evento, eu posso te ajudar? Eu posso te doar isso? Eu posso te doar aquilo? Eu posso levar isso? Então, você vê assim, a vontade que a gente tem, as pessoas que estão envolvidas com essa temática, elas, né, são muito proativas na resolução, né, na proposição. Né? Então, e o IFES, ele tem, assim, a grande oportunidade de também ser destaque na educação ambiental, porque a gente tem assim, profissionais maravilhosos. A gente vai ter a Graça, que está ali atrás, né? Que não é uma referência, a Graça é a referência. Não estão ouvindo, não. Vai conversando. Né, Graça? Graça é a referência. Né? Então, assim, a gente está com tudo aqui. A gente tem, né, os profissionais, a gente tem os alunos engajados, né? Então, a gente só falta fazer. Só falta agora a gente, de fato, permear a educação ambiental no ensino, que é imprescindível, né? A extensão também tem, mas no ensino a gente precisa que isso se fortaleça mais. Né? E é isso, gente. Deixa aqui o contato do NEA, tá? Se vocês precisarem entrar em contato, parcerias. O IFES Vitória tem um edital de parcerias também, então muitas pessoas já até me perguntaram assim, como é que eu faço uma parceria? A gente tem no site do IFES Vitória, tem lá a primeira telinha lá, né? Quero ser parceiro do IFES, então pode entrar em contato com a gente, e se a gente não puder, a gente encontra alguém que pode para desenvolver, tá bom, gente? É isso que a gente vai fazer.